Você já rezou a Ave Maria milhares de vezes, talvez todo dia, antes de se entregar ao sono, quem sabe no terço, repetindo aquelas palavras que você já sabe de cor desde a infância. Mas existe um segredo, algo que ninguém te contou. A Igreja Católica te ensinou a falar a Ave Maria, mas Rudolf Steiner, um nome que ecoa nos corredores da sabedoria esotérica, descobriu algo que vai mudar tudo. A Ave Maria que te ensinaram está incompleta, não nas palavras em si, mas no como usá-las. E quando você finalmente entende o que Steiner revelou sobre essa oração, ela deixa de ser uma mera repetição vazia e se torna uma tecnologia espiritual, capaz de transformar a sua alma. Eu vou te mostrar exatamente o que a antroposofia, essa corrente de conhecimento ancestral, descobriu sobre a Ave Maria. O poder que está adormecido nessas palavras antigas. E no final, você terá em mãos o método exato de Steiner para ativar esse poder. Mas antes, você precisa encarar uma verdade que pode doer. Você está desperdiçando a Ave Maria há anos. Pensa comigo. Quantas vezes você já rezou essa oração sentindo nada? Você move os lábios, as palavras saem automaticamente, como um rio que segue seu curso, mas o seu coração está em outro lugar. Sua mente voa, divaga por paisagens distantes. Você termina o terço inteiro e parece que nada aconteceu. Não era assim que te ensinaram que seria. Não é verdade? Te disseram que ela era poderosa, que Maria intercede, que protege, mas cadê a transformação? Cadê a conexão real com o divino? Cadê aquela paz profunda, aquele sentimento de estar tocando algo sagrado? E aí a culpa te invade. Você pensa, talvez eu não tenha fé suficiente, talvez eu esteja fazendo algo errado, talvez eu não seja digno. Mas e se eu te disser que o problema não é você? E se o problema for que te ensinaram apenas a superfície dessa oração? Te deram as palavras, mas esconderam o portal. Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, dedicou anos de sua vida investigando as orações cristãs através da ciência espiritual. Ele tinha acesso ao mundo espiritual, conseguia ver o que acontece nos reinos sutis, nas dimensões etéricas e astrais, quando uma oração é pronunciada, e quando ele observou a Ave Maria sendo rezada com consciência verdadeira, o que ele viu foi tão poderoso que a Igreja nunca revelou completamente. Steiner descobriu que a Ave Maria não é um pedido, não é você implorando para Maria fazer algo por você. É muito mais do que isso. A Ave Maria é uma ponte, uma estrutura sonora e consciencial que conecta seu eu superior à essência divina feminina do universo. E quando essa ponte se ativa, algo muda nos seus corpos sutis, no seu corpo etérico, que sustenta a sua vitalidade, no seu corpo astral, onde vivem suas emoções e traumas, e principalmente no seu eu, aquela centelha divina que você realmente é. Mas calma, porque o que eu vou te revelar agora sobre a estrutura oculta dessa oração vai mudar a sua percepção para sempre. A Ave Maria tem duas partes. Todo mundo sabe disso. A primeira parte vem direto da Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A segunda parte foi adicionada pela Igreja séculos depois. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A maioria das pessoas acha que a segunda parte é só um complemento. Mas Steiner mostrou que essa divisão não é acidental. Cada parte trabalha um corpo diferente. A primeira parte, as palavras bíblicas, atuam no corpo etérico.
Elas carregam uma vibração específica que foi pronunciada pelo arcanjo Gabriel. Não é poesia. Quando você repete as palavras do anjo, você está invocando uma força angelical real, mas só se souber como fazer. A segunda parte, a que a igreja adicionou, trabalha o corpo astral. É onde você reconhece sua condição humana, pecadores. É onde você pede intercessão, rogai por nós. E é onde você coloca a maior urgência espiritual de todas, agora e na hora da nossa morte. Steiner dizia que essa frase final é uma das mais poderosas do cristianismo, porque ela ancora sua consciência nos dois momentos mais importantes da existência, o agora eterno e a transição da morte, quando sua alma se separa do corpo físico. Mas aqui vem o segredo que poucos sabem, e isso vai mexer com você. Steiner descobriu que quando você reza a Ave Maria mecanicamente, essas duas partes ficam desconectadas. As palavras saem da sua boca, mas não atravessam os seus corpos sutis. É como se você tivesse uma chave poderosa, mas nunca girasse ela na fechadura. A energia fica bloqueada e você continua repetindo, esperando que algo mágico aconteça, mas sem o método correto, sem a consciência antroposófica, a porta não abre. Então, como a igreja não ensinou isso? Por que te deram a oração, mas esconderam a técnica? Steiner tinha uma explicação. Ele dizia que a igreja institucional, ao longo dos séculos, perdeu o conhecimento esotérico que os primeiros cristãos tinham. Nos primeiros séculos do cristianismo, as orações eram ensinadas como práticas iniciáticas. Existiam graus de compreensão. Você aprendia a forma externa primeiro, as palavras. Mas conforme evoluía espiritualmente, te revelavam as chaves internas, como respirar durante a oração, onde colocar sua consciência, como visualizar as forças espirituais sendo ativadas. Mas com o tempo, a igreja se tornou uma instituição de massas, milhões de pessoas, e conhecimento iniciático não funciona em massa. Então, simplificaram, democratizaram, deram a reza para todo mundo, mas sem o manual de instruções. E o resultado? Bilhões de ave-marias rezadas todos os dias no mundo todo, mas a maioria delas não passa de repetição vazia. Palavras jogadas no ar, sem conexão real, sem transformação verdadeira. E você sabe disso porque já sentiu. Aquele vazio depois de rezar o terço inteiro, aquela sensação de que tinha que ter sido diferente, mais profundo, mais real. Mas agora você vai entender o que estava faltando. Steiner ensinou que para a Ave Maria funcionar de verdade, você precisa dividir sua consciência. Parece complicado, mas não é. Olha como funciona. Enquanto sua boca pronuncia as palavras da oração, sua consciência precisa estar em outro lugar, não divagando, não pensando na lista de compras, mas observando o que está acontecendo dentro de você enquanto você reza. Ele chamava isso de consciência testemunha. É como se você se dividisse em dois. Uma parte de você está rezando, a outra parte está assistindo você rezar, e nesse espaço entre o que reza e o que observa, algo se abre, uma fenda, um portal, e é por essa fenda que as forças espirituais entram. Deixa eu te dar um exemplo prático. Quando você diz Ave Maria, cheia de graça, você não deve só falar. Você deve sentir a palavra graça, sentir ela descendo pelo seu corpo como uma onda de luz. Steiner dizia que a graça é uma substância espiritual real. Não é uma metáfora, é uma força que existe no mundo etérico. E quando você pronuncia essa palavra com plena consciência, você está invocando essa força.
Você está pedindo para ela descer até você. Mas se você só repete graça, 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 sem sentir, sem visualizar, sem abrir espaço interno, a força não desce, fica lá em cima, e você continua sentindo esse vazio. É aqui que a maioria das pessoas empaca, porque ninguém te ensinou que a oração verdadeira é um trabalho interior. Não é passividade, não é só mover os lábios esperando que a divindade faça tudo. É você e a divindade trabalhando juntos. Você abre o canal e a força divina flui. Rudolf Steiner ia mais fundo ainda. Ele dizia que cada palavra da Ave Maria corresponde a uma hierarquia espiritual diferente. Quando você diz Ave, você está saudando não só Maria, mas todas as entidades espirituais ligadas à essência divina feminina do universo. Quando você diz Maria, você está invocando a Sofia, a sabedoria divina que permeia o cosmos. Quando você diz cheia de graça, você está chamando os anjos que trabalham no corpo etérico da humanidade. E olha que interessante, a palavra Senhor. O Senhor é convosco. Steiner mostrou que essa frase conecta Maria ao Cristo, porque Maria, na antroposofia, não é só a mãe biológica de Jesus. Ela é o símbolo da alma humana que conseguiu receber o Cristo. Ela representa você, sua alma, que tem o potencial de carregar o Cristo cósmico dentro de si. Quando você diz, o Senhor é convosco, você está afirmando, o Cristo está em mim também. Não é arrogância, é reconhecimento espiritual. É você acordando para a verdade que Rudolf Steiner sempre ensinou. Você não está separado da divindade. Você é uma fagulha do divino encarnada temporariamente num corpo físico. E aí, chegamos na parte mais chocante. A parte que a Igreja Católica tem mais dificuldade de aceitar. Rudolf Steiner dizia que Maria, como entidade espiritual, não está lá em cima num trono celestial esperando suas orações. Maria é uma força que atravessa todos os seres humanos que desenvolvem a devoção verdadeira. Ela não está separada de você, ela age através de você. Quando você reza a Ave Maria com consciência antroposófica, você não está pedindo para uma figura externa te salvar. Você está ativando dentro de si mesmo a força mariana, a força da compaixão, da receptividade ao divino, da entrega consciente. É por isso que Rudolf Steiner sempre insistia. A antroposofia não nega Maria. Ela aprofunda Maria. Ela tira Maria do lugar de estátua distante e coloca ela onde ela sempre esteve, dentro da sua própria alma. Mas tem uma tensão aí, uma tensão que você precisa entender. Porque quando você começa a rezar a Ave Maria desse jeito, com consciência, com presença, com técnica antroposófica, algo estranho acontece. Você começa a sentir de verdade. E muitas vezes o que você sente não é paz, não é alívio, é dor, é tristeza. É tudo que estava guardado no seu corpo astral e que a oração está trazendo à superfície. Rudolf Steiner alertava para isso. Ele dizia, quando você usa uma oração como ferramenta espiritual verdadeira, ela vai mexer nas suas camadas profundas, vai trazer à tona os traumas, as mágoas, os medos, porque a oração não está ali para te anestesiar, está ali para te transformar. E transformação dói. Quantas vezes você já rezou pedindo paz, pedindo alívio, e saiu pior do que entrou? Não é porque a oração não funciona, é porque ela está funcionando, ela está curando, e cura verdadeira passa pela dor. Você precisa sentir o que estava reprimido antes de liberar. Então, quando você reza a Ave Maria do jeito que Rudolf Steiner ensinou,
Você não está buscando conforto barato. Você está buscando verdade. Você está dizendo, eu quero encarar minha sombra. Eu quero limpar meu corpo astral. Eu quero evoluir espiritualmente. Custe o que custar. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas e se eu não consigo? E se eu rezo, tento fazer conscientemente, mas minha mente dispersa? E se eu não sinto nada? E se parece que nada muda? Rudolf Steiner tinha uma resposta. Ele dizia, não desista, porque o trabalho espiritual não funciona como você espera. Você não vai rezar uma Ave Maria consciente e ter uma experiência mística imediata. Pode acontecer? Pode. Mas geralmente não é assim. O processo é lento. Gradual. Você vai rezando, dia após dia, tentando manter a consciência presente e, aos poucos, sem você perceber, algo muda. Sua vibração sobe, seus corpos sutis se alinham. E um dia você olha para trás e percebe, eu não sou mais a mesma pessoa de 6 meses atrás. É igual plantar uma árvore. Você rega todo dia. No começo não parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra, raízes estão crescendo e quando você menos espera, brota. A Ave Maria funciona assim. Ela trabalha em você mesmo quando você não vê, mesmo quando parece que nada está mudando. Porque as forças espirituais não seguem o tempo linear que você conhece. Elas trabalham no tempo da alma. E a alma tem paciência. Agora, deixa eu te contar algo que poucos sabem sobre a relação entre a Ave Maria e o Cristo cósmico. Rudolf Steiner dizia que no centro da Ave Maria está escondido o nome de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa não é só uma referência histórica ao Filho de Maria. Jesus, nessa frase, representa o Cristo, e o Cristo, na antroposofia, não é uma figura do passado. O Cristo é uma entidade cósmica que está se unindo à Terra e à humanidade desde o evento do Gólgota. Quando você pronuncia o nome Jesus no meio da Ave Maria, você está chamando essa força crística. Você está dizendo, venha, penetre meu corpo etérico, transforme meu corpo astral, ilumine meu eu superior. E sabe o que Rudolf Steiner descobriu sobre isso? Ele viu que quando uma pessoa reza a Ave Maria milhares de vezes ao longo da vida com devoção verdadeira, mesmo que inconsciente, algo acontece no momento da morte, na hora da passagem. Quando a alma se separa do corpo, o Cristo aparece. Não como uma figura externa, mas como uma luz que estava sendo construída dentro da própria alma a cada Ave Maria rezada. É por isso que a frase, agora e na hora da nossa morte, é tão poderosa. Porque você está pedindo para Maria estar presente nos 2 momentos cruciais. Agora, nesse segundo de vida, em que você pode escolher consciência ou inconsciência. E na hora da morte, quando você vai precisar de toda a força espiritual possível para atravessar o umbral. Rudolf Steiner dizia que a morte é o teste final da alma. É ali que você descobre o que realmente construiu durante a vida. E cada oração rezada com consciência é um tijolo. Um tijolo na ponte que você vai ter que atravessar quando seu corpo físico cair. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. E isso que eu vou te dizer agora vai mudar completamente sua compreensão da Ave Maria. Rudolf Steiner revelou que Maria, como arquétipo espiritual, representa a alma humana no seu estado mais puro. Ela é a alma que conseguiu dizer sim ao divino de forma total, sem resistência, sem ego bloqueando. E quando você reza a Ave Maria, você não está só honrando uma figura histórica, você está ativando em si mesmo essa capacidade de dizer sim, sim à evolução espiritual, sim à transformação, sim ao Cristo que quer nascer dentro de você. Porque é isso que a antroposofia ensina.
Cada ser humano pode se tornar um portador do Cristo. Não no sentido de virar Jesus, mas no sentido de permitir que a consciência crística penetre sua alma e transforme você de dentro para fora. E a Ave Maria é uma das ferramentas mais antigas e poderosas para preparar sua alma para isso. Ela amacia, ela abre, ela torna você receptivo. Pensa na palavra ave. Ave vem do latim, é uma saudação. Mas Rudolf Steiner mostrou que existe uma inversão cabalística aí. Ave é Eva ao contrário. Eva, na Bíblia, representa a queda, a alma que come do fruto proibido e perde o paraíso. Maria, a nova Eva, é a alma que resgata, que reverte a queda, e traz o Cristo de volta para dentro da humanidade. Quando você diz Ave Maria, você está participando desse resgate cósmico. Você está dizendo, eu também quero reverter minha queda pessoal, eu também quero voltar ao estado de graça. E olha que lindo isso. Você tem repetido essas palavras talvez a vida inteira, sem saber que estava carregando uma tecnologia espiritual tão profunda. Sem saber que cada vez que você dizia Ave, estava literalmente revertendo energia de queda em energia de ascensão. Isso é o que separa a antroposofia de outras tradições. Steiner não negava as práticas religiosas tradicionais. Ele revelava o que estava oculto nelas. Ele pegava algo que virou mecânico e mostrava: olha, tem fogo aqui dentro, tem poder real, mas você precisa saber onde soprar para a chama acender. E agora vem o momento mais importante. Porque eu vou te passar o método exato que Steiner ensinou para os seus alunos mais avançados. O método que transforma a Ave Maria de repetição em ritual de poder. Mas antes, tem algo que eu preciso te dizer. Você acabou de receber conhecimento que a Igreja Católica escondeu por séculos. A estrutura oculta da Ave Maria, como ela trabalha nos reinos sutis, a relação entre Maria e o Cristo cósmico, a inversão de Eva para a ave, a consciência testemunha. Tudo isso que eu revelei aqui, baseado nos ensinamentos de Rudolf Steiner, não está em catecismo, não está em sermão de padre, está nos arquivos da antroposofia, nos livros que poucos leem, nas palestras que Steiner deu para grupos fechados de iniciados. E esse conhecimento tem um preço, não dinheiro, mas responsabilidade. Porque quando você sabe a verdade, você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais rezar mecanicamente e dizer que ninguém te ensinou diferente. A partir de agora, você sabe. E o que você faz com isso é sua escolha espiritual. Esse canal existe para isso, para trazer a antroposofia de forma clara, sem distorção, sem enrolação, para revelar o que Steiner ensinou, mas que foi esquecido ou censurado. Cada vídeo desses exige pesquisa profunda, horas mergulhando nos textos originais de Steiner, traduzindo conceitos complexos da ciência espiritual para a linguagem que você entende, e fazendo isso sabendo que muita gente vai criticar, vai dizer que é heresia, que é distorcer a fé. Mas você que chegou até aqui sabe que não é. Você sente que tem verdade nessas palavras, que tem profundidade, que isso mexeu com algo dentro de você. Então, se esse vídeo realmente te transformou, se você percebe o valor do que acabou de receber, tem um jeito de você dizer: essa verdade precisa continuar sendo revelada. É o Super Thanks ali embaixo, aquele coração dourado. Quando você clica nele, você não está só apoiando um canal, você está protegendo esse conhecimento. Você está dizendo: eu faço parte de quem mantém a antroposofia viva no mundo, de quem não deixa a verdade de Steiner morrer. Você não é só espectador, você é guardião. Guardião de um conhecimento que pode transformar milhares de almas. E cada contribuição, por menor que seja, fortalece esse trabalho. Então, se você pode, clica ali,
E se não pode agora, compartilha, porque tem gente precisando ouvir isso hoje. Agora sim, o método Steiner ensinava a Ave Maria em 3 níveis de profundidade. O primeiro nível é o que você já conhece, recitar as palavras. Qualquer pessoa consegue fazer isso. É o nível da massa. O segundo nível é recitar com presença. É a consciência testemunha que eu expliquei antes. Você divide sua atenção entre falar e observar. Esse é o nível do praticante sério. Exige treino, exige disciplina. Mas é possível. Mas tem um terceiro nível. O nível que Steiner reservava para os alunos que já tinham desenvolvido certa clarividência. E é esse que eu vou te ensinar agora. No terceiro nível, você não só fala e observa, você visualiza as forças espirituais agindo nos seus corpos. E faz isso seguindo uma sequência exata, uma geometria sagrada da consciência. Vou te passar passo a passo. Primeiro, escolha um lugar silencioso. A Ave Maria pode ser rezada em qualquer lugar, mas para treinar o método, você precisa de silêncio. Senta confortável, coluna ereta, mãos no colo ou sobre o coração. Respira fundo 3 vezes. Esvazia a mente de pensamentos cotidianos. Você está entrando num espaço sagrado interno. Segundo, antes de começar a falar, visualiza acima da sua cabeça uma luz dourada. Essa luz é o Cristo cósmico. Ela está sempre ali, mas você raramente presta atenção. Agora você vai prestar. Olha para essa luz com o olho interno. Sente o calor dela, a presença dela. Terceiro, começa a recitar. Ave Maria. Quando você diz ave, visualiza essa luz dourada descendo até o topo da sua cabeça. Ela toca sua coroa, seu chakra coronário. Se você quiser usar essa linguagem, mas Steiner diria, seu corpo etérico superior. Sente o toque dessa luz, quente, viva, inteligente. Quarto, cheia de graça. Quando você pronuncia graça, a luz desce mais, atravessa sua garganta, seu peito, enche seu coração. Aqui você para por um segundo, interno. Ninguém de fora percebe, mas você internamente segura a luz no coração. Deixa ela pulsar ali. 3 batidas do coração. 1, 2, 3. E continua. Quinto, o Senhor é convosco. Essa frase faz a luz se expandir. Ela sai do seu coração e preenche todo o seu corpo etérico. Braços, pernas, órgãos internos, tudo banhado nessa luz dourada. Você se torna um casulo luminoso, protegido, sagrado. Sexto, bendita sois vós entre as mulheres. Aqui você visualiza, por um instante, a figura de Maria, não como estátua, mas como uma presença feminina acolhedora. Ela está na frente de você. Ela sorri, ela te reconhece. E nesse reconhecimento, você sente, ela é você. Você é ela. A mesma força, a mesma receptividade ao divino. Sétimo, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando você diz Jesus, algo acontece no centro do seu peito, ali onde você segurou a luz antes. Agora ela se concentra. Vira um ponto tão brilhante que parece um sol em miniatura dentro de você. Esse é o Cristo nascendo na sua alma, simbólico, mas real, energético, transformador. Oitavo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Aqui muda o tom interno. Até agora era ascensão, luz descendo, preenchendo, iluminando. Agora é humildade. Você reconhece, eu sou humano, eu erro, eu caio, eu preciso de ajuda. E nesse reconhecimento, a luz que estava concentrada no peito se espalha de novo. Mas agora, ela não ilumina só o corpo etérico. Ela penetra o corpo astral,
aquele corpo onde moram suas emoções, seus traumas, seus medos. A luz entra ali e começa a limpar, devagarinho, como água morna lavando ferida antiga. Nono, agora e na hora da nossa morte. Essa é a frase mais misteriosa. Rudolf Steiner dizia que aqui você ancora a oração em 2 tempos. O agora é o presente eterno. Você traz toda a sua consciência para o momento presente. Esquece passado, esquece futuro. Só existe esse segundo. Você, a luz, a oração. E na hora da nossa morte é a preparação. Você está dizendo, quando meu corpo cair, quando eu atravessar o umbral, que essa luz que eu construo agora esteja comigo, que ela seja minha ponte, meu guia. 10º, amém. E aqui você sela. Amém não é só fim da oração, é confirmação, é você dizendo, assim seja, que tudo que eu visualizei, que tudo que eu senti, que tudo que eu invoquei, se fixe nos meus corpos sutis, que não evapore, que fique. E aí você respira fundo, abre os olhos e continua sua vida. Parece complicado? No começo é. Porque você não está acostumado a dividir a atenção desse jeito, falar, visualizar, sentir, tudo ao mesmo tempo. Mas Rudolf Steiner garantia, com a prática, vira natural. Você não precisa mais pensar nos passos, eles acontecem sozinhos. E quando isso acontece, a Ave Maria deixa de ser oração, vira meditação, vira técnica iniciática, vira portal direto para o mundo espiritual. E sabe o que mais? Esse método funciona mesmo que você não veja as luzes, mesmo que você não sinta nada no começo. Porque a intenção já ativa forças, a tentativa já abre canais, e com o tempo você começa a perceber um calor no peito, um formigamento na cabeça, uma paz inexplicável depois da oração. Esses são os sinais de que está funcionando. Mas tem uma coisa que Rudolf Steiner alertava, e isso é importante. Esse método não é para fazer o terço inteiro logo de cara. 50 Ave Marias seguidas, em cada uma com visualização completa. Você vai fritar a cuca, vai cansar e aí volta para o mecânico. Então, começa com uma Ave Maria consciente, completa, usando o método dos 10 passos. Faz isso todo dia, de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir, só uma, mas perfeita. Com presença total, depois de um mês, você vai notar que consegue manter a consciência em 2 Ave Marias seguidas, depois em 3. E com o tempo, quem sabe, você chega num ponto que consegue rezar o terço inteiro desse jeito. Mas não tenha pressa. O caminho espiritual não é corrida, é caminhada. E tem algo que Rudolf Steiner revelou sobre os números da Ave Maria, que vai fazer você enxergar o terço de forma completamente diferente. Você já parou para pensar por que são 50 Ave Marias num terço completo? Por que não 40? Por que não 60? A Igreja Católica diz que são os mistérios, as meditações. Mas Rudolf Steiner foi mais fundo. Ele mostrou que o número 50 tem um significado cósmico. 50 é o número do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e o Espírito Santo, na antroposofia, é a manifestação do Cristo no tempo presente. É a força que continua atuando na humanidade agora. Quando você reza 50 Ave Marias, você não está só honrando Maria. Você está invocando a descida do Espírito. Você está pedindo, venha, penetre minha consciência, transforme meu pensar, meu sentir, meu querer. Mas tem mais. Rudolf Steiner ensinava sobre os setênios, os ciclos de 7 anos da vida humana. E olha que interessante.
50 dividido por 7 dá aproximadamente 7,1, ou seja, o terço completo atravessa 7 ciclos energéticos. Cada 10 Ave-Marias ativam uma camada diferente da sua alma. A primeira dezena trabalha o corpo físico, a segunda, o corpo etérico, a terceira, o corpo astral, a quarta, o eu consciente, e as últimas. Elas começam a tocar nos corpos espirituais superiores que ainda estão em desenvolvimento na humanidade. O eu espiritual, o espírito vital, o homem-espírito. Por isso que quando você reza o terço completo com consciência, você sente aquela exaustão profunda no final. Não é cansaço físico. É porque você trabalhou em todas as camadas do seu ser. Você mexeu em estruturas que normalmente ficam adormecidas, e esse trabalho, mesmo que invisível, transforma. Rudolf Steiner também revelou algo fascinante sobre a relação entre a Ave Maria e as hierarquias angélicas. Ele dizia que cada palavra da oração ressoa em uma hierarquia diferente. Quando você diz Ave, os anjos escutam. Quando você diz Maria, os arcanjos respondem. Quando você diz cheia de graça, as arcai, também chamadas de espíritos da personalidade, se voltam para você, e assim vai subindo. O Senhor é convosco, chama as Exuciai, os espíritos da forma, aqueles que moldaram a própria terra. Bendita sois vós entre as mulheres, invoca as dinames, os espíritos do movimento, que trabalham nas transformações planetárias. E quando você chega em Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, você está tocando nas quiriotetes, os espíritos da sabedoria, que carregam os planos cósmicos do Cristo. Você percebe a magnitude disso? Cada vez que você reza a Ave Maria conscientemente, você não está falando sozinho. Você está sendo ouvido por 9 hierarquias espirituais diferentes, desde os anjos mais próximos da humanidade até os serafins, que estão na presença direta da divindade. E cada hierarquia, ao ouvir, responde, envia uma força, uma bênção, uma proteção. Mas se você reza mecanicamente, a oração sai, mas não sobe. Fica presa na camada astral inferior. Misturada com todos os pensamentos automáticos e desejos inconscientes da humanidade, é desperdiçada. E as hierarquias não respondem, não porque não querem, mas porque não conseguem. A frequência está errada, falta a intenção consciente. Rudolf Steiner comparava isso com uma estação de rádio. Você pode ter o melhor transmissor do mundo, mas se não sintonizar na frequência certa, não capta nada. A Ave Maria é o transmissor. Sua consciência é a sintonia. E as hierarquias são a estação. Quando tudo se alinha, a comunicação acontece e sua alma recebe. Recebe o quê? Luz, força, clareza, proteção, cura, tudo que você precisa para o momento que está vivendo, porque as hierarquias sabem. Elas veem sua alma de forma completa, veem seus karmas passados, veem suas potencialidades futuras. E quando você abre o canal através da oração consciente, elas podem agir, podem te guiar, podem te proteger de perigos espirituais que você nem sabe que existem. Rudolf Steiner dizia uma coisa linda. Ele dizia, uma Ave Maria rezada com consciência total vale mais que 1000 rezadas mecanicamente, porque a que é consciente transforma. Ela muda sua vibração, ela alinha seus corpos, ela te aproxima do Cristo. As outras 1000 são treino, são preparação, tem valor também, mas é valor diferente. Então, se você tiver que escolher entre quantidade e qualidade, escolhe qualidade, escolhe consciência, escolhe profundidade. E tem uma última coisa que eu quero te dizer sobre isso. Quando você começa a recitar a Ave Maria dessa forma, algo profundo
se transforma na sua relação com o sagrado. Você deixa de implorar tanto e começa a oferecer, porque você compreende que a oração não é sobre você, pequeno, suplicando para um Deus grandioso te salvar. É sobre você, uma faísca divina, conversando diretamente com a fonte criadora. É você afirmando: eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e eu quero voltar. Não depois da morte, mas agora, em consciência, em vida. E a Ave Maria se torna o veículo para esse retorno, para essa relembrança, para esse despertar. Rudolf Steiner dedicou toda a sua vida a despertar a humanidade, tentando mostrar: vocês não são apenas carne, vocês são seres espirituais, temporariamente habitando um corpo físico. E existem ferramentas poderosas para vocês se lembrarem disso, para se reconectarem com a sua essência, para evoluírem. A Ave Maria é uma dessas ferramentas ancestrais, testada pelo tempo e incrivelmente poderosa. Mas apenas se você souber como usá-la corretamente. E agora, você sabe, não há mais desculpas. Não há mais espaço para mas ninguém nunca me ensinou. Porque você acabou de receber o método completo, diretamente da sabedoria de Rudolf Steiner. Através deste vídeo, até você, o que você fará com essa informação agora é inteiramente sua responsabilidade espiritual. Você pode escolher ignorar, pode achar interessante, mas não praticar. Pode até mesmo esquecer em uma semana, ou você pode levar a sério. Pode começar hoje com uma Ave Maria consciente, amanhã outra, e assim construir, tijolo por tijolo, aquela ponte que você precisará atravessar um dia. A escolha sempre foi sua e sempre será, mas agora é uma escolha informada e isso muda tudo. Antes de ir, me conte algo nos comentários. Você já sentiu o vazio de rezar mecanicamente? Aquela sensação de que algo essencial estava faltando? Ou você já teve alguma experiência profunda com a Ave Maria? Algum momento em que sentiu que algo real estava acontecendo? Comente aqui embaixo, porque eu quero saber. Quero entender em que ponto você está nessa jornada espiritual. E se você se sentir à vontade, compartilhe também. Você pretende experimentar o método de Rudolf Steiner? Vai praticar pelo menos uma Ave Maria consciente hoje? Escreva aqui, porque este espaço é nosso. É um refúgio para quem busca a verdade, para quem não se contenta com a superfície, para quem anseia por mergulhar nas profundezas da antroposofia e nos ensinamentos de Rudolf Steiner. Você não está sozinho nessa busca. Há muito mais gente aqui do que você imagina. Almas antigas, buscadores incansáveis, pessoas exaustas de falsidades e sedentas por verdade. E se você é uma dessas pessoas, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque toda semana eu trago mais revelações de Rudolf Steiner, mais conhecimento que foi obscurecido, mais ferramentas para impulsionar sua evolução espiritual. Isso é apenas o começo. A antroposofia é vasta, profunda, transformadora. E eu vou continuar desvendando cada detalhe para você, passo a passo, vídeo por vídeo. Até o próximo encontro, e que a luz do Cristo cósmico ilumine o seu caminho.